Fala galera, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou sobre o modelo 1 de acumulação, certo? Vamos falar aqui do modelo 2 de acumulação. Ele não tem tanta diferença do modelo 1 em relação ao seu início de formação, né? Mas ele tem uma particularidade de que o Spring ele não vai ficar abaixo dessa regiãozinha aqui do Sol, né? Então a gente vai ter um preço ele trabalhando acima dessa região, né? Então, um dos tipos de. A gente pode ter três tipos de springs aqui dentro do modelo 2. Na verdade, do mercado, né, em si. Não vou colocar no modelo 1 e no modelo 2. A gente pode ter, assim, no geral, três springs. Né? A gente pode ter esse spring que o preço ele vai ficar aqui nessa região. A gente tem um spring que ele vai testar essa regiãozinha de clímax. E a gente também pode ter um spring que ele vai testar abaixo dessa regiãozinha aqui do STS Soul, né? Mas o que tipo assim vai influenciar para que tenha algum desses tipos de springs, né? Aí a questão está em cima do lote, né? De como que eles estão absorvendo aqui nessas regiões atrás, né? Mas só que falar do conceito de absorção no momento ainda ele é muito inapropriado, né? Porque tem muita coisa para ser dita, né? Logo que, tipo assim, o conceito de absorção ele não é uma coisa tão, meu Deus do céu, exótica, né? Difícil de se entender. Não, não. É um conceito chulo de se aprender, bem fácil. Mas não se atentem a isso. Ai, meu Deus, é difícil. Não, é bem fácil. Então, galera, falando aqui, ó, né? A gente vai ter um começo, ele de boas, é muito tranquilo, né? O que vai mudar vai ser aqui nessa essa fase B para a fase C. O que possivelmente mudaria, né? Aqui a gente tem a mesma situação onde a gente vai ter uma mudança de característica de mercado, a gente vai ter aqui uma parada preliminar, um clímax, um AR, um secundário e teste, beleza. Temos todos esses movimentos aqui dentro e também a gente pode ter um A, né? Como essa teoria é uma teoria viva, né? O mercado ali trabalhando em si, você só tendo os pontos montando dentro de um contexto, uma estrutura, a gente quer ver dentro dessa região ele formando algo, né? E aqui, ó, o mais importante aqui dentro vai ser quem? Essa regiãozinha aqui, ó, que vai ser o meu clímax, meu AR. Esse meu clímax e meu AR, ele que vai estar o quê? Os limites para o preço trabalhar aqui dentro, né? Montando uma espécie de acumulação de lotes aqui dentro. Mas ótimo, beleza. Essa regiãozinha aqui, ela tem algum limite que ela pode vir até? Eu particularmente, eu tenho sim regiões que esse preço pode vir, né? Inicialmente eu gosto de fazer o que? Eu gosto de fazer a projeção desse AR tanto para cima quanto para baixo, a amplitude dele. Então eu monto meus canaizinhos, né? Esse canal no máximo eu projeto ele duas vezes para cima e duas vezes para baixo no máximo, tentando buscar o que? Buscar liquidez, entendeu? Para eles virem, até onde que eles podem vir buscar liquidez, até onde que faz sentido eles continuar fazendo uma acumulação, porque às vezes o que acontece? O preço ele pode perder aqui nessa região e vir buscar o que mais abaixo. Então é esse mais abaixo que esse cara que estava comprando com essas regiões, ele pode vir o que? Começar a acumular lotes novamente, né? Que vai estar em cima do médio dele, né? Que é exemplo, ele está comprando aqui nessas regiões e o preço ele rompe aqui e vem buscar regiões mais abaixo. Aqui o médio dele, ele está comprando lote escondido, né? Vou explicar também a questão dos lotes escondidos. E o que acontece? O médio dele vai se transferindo, né? Cada vez mais para baixo. Então ele vai ficando com um médio bom e cada vez mais ele pode o quê? Acumular mais até que ele faça o seu movimento. Mas até ele fazer isso, né, ele tem algumas regiões que acredito eu que a própria mesa impõe, né? Porque não pode ficar o preço ali, ele comprando a Deus dará, né? Existe sim players que compram ao longo dos anos, né? Mas também existe players que vai fazer ali o seu intraday, né? No máximo um dia, dois ali posicionado. Portanto que a gente tem o quê? Movimentos intraday que explode, né? São acumulações e distribuições dentro de um contexto pequeno. Então, acredito que, tipo assim, para eles fazer um movimento mais um pouco muito grande, aceitar uma perca muito grande já é mais complicado, portanto que você vê aí player durante o dia aí no índice no dólar se zerando todo, porque atingiu o limite de às vezes perda desse cara, né? Ou um limite muito afastado, ou pega realmente o stop desse cara. Então tem muitas ocasiões do mercado que ele vai nos provocar de vir a regiões mais abaixo, buscar liquidez ou buscar stop, ou tirar a galera do jogo. Aqui nessa situação, a gente tem o que? A gente tem um mercado, a gente tem o AR e aqui temos o Uptrush, né? O Uptrush Action, e logo a gente faz o que? Um ST. Na hora que ele volta com esse ST, você vai ver que nessa situação aqui,
essa situação. Nessa aqui, ó, de modelo 2, você vai ver uma força mais abrupta aqui dentro desse modelo, né? Ou às vezes você vai ver o quê? O preço ele vai chegar aqui no fundo, ele não vai ser esse bate e volta, né? Ele vai chegar aqui, ó, ele vai acumular também muito aqui, né? Fazer todo um sistema de acumulação aqui em cima, né? Aqui embaixo, nessa região, e vai deixar o quê? Um outro médio de lotes, porque dentro de uma estrutura de acumulação, galera, você tem que entender que a gente não tem somente uma estrutura dentro de uma estrutura geral de acumulação. A gente tem diversas pequenas microestruturas, né? Aqui a gente teve, parece, uma reversão, um tempo gráfico menor, uma acumulação. Aqui em cima a gente teve uma distribuição. Então, logo, a gente pode estar tendo o quê? Um teste de oferta aqui nessa região e vamos ver para ver se ainda tem demanda suficiente. Então, vamos ver se a gente tem demanda ou se a gente tem oferta. Às vezes o cara ainda vai entrar mais aqui, a gente vai fazer novamente outra acumulação, a gente vai fazer uma distribuição aqui. Teremos aqui uma acumulação, teremos aqui uma distribuição ou uma reacumulação. Então, a gente tem que ficar de olho e entender o máximo o que está acontecendo com os lotes aqui dentro, né? Ou às vezes nem com os lotes de fato, né? Você que às vezes não olha o fluxo, não olha essas regiões, você observar como está a estrutura aqui nessa região. Ele está tendo o quê? Ele está vindo aqui nessa região, está deixando spring, está deixando. Se você está deixando spring, ele verificou se tinha o quê? Se tinha oferta disponível. Não tem oferta disponível, então o que ele faz? Ele manda o mercado lá para cima, estopando a galera que estava comprando, estopando também outros níveis mais acima, né? E fazendo o que? O preço se acelerar. Chega aqui nessas regiões onde tem essa rejeição, que vai ser entre o AR e um Uptrust Action. O preço ele pode o quê? Ele pode fazer um esquema de lateralização aqui, e como a gente teve uma força muito forte aqui, movimentando o mercado, absorvendo todo mundo que estava vendendo e não tinha força vendedora, que ele verificou ainda com o stop da galera, então o que acontece? Aqui está o jogo dele, né? Então aqui ele colocou o médio dele, então ele fala assim, cara, eu comecei a absorver aqui de novo, daqui o preço não passa, daqui o preço não passa, que é a hora que você vai ver, o preço ele vai lá em cima, volta, testa uma regiãozinha aqui, onde deixou o lotes, né? Às vezes lançamentos, e o que acontece? O preço ele lateraliza aqui em cima, né? E aqui ele começa a fazer uma nova estrutura, né? E quando ele começa a fazer essa nova estrutura, aqui ele deixa o quê? Um spring, né? Esse spring, só que não da estrutura geral, um spring dessa estruturazinha aqui, a qual a gente vai montar o quê? Uma fase C dentro dessa estrutura aqui também, né? E dentro da estrutura geral. Então são duas estruturas e uma estrutura só. Então, são duas estruturas dentro de uma estrutura só, então eu vou ter que observar várias estruturas dentro de uma estrutura? Pô, mano, sim, até parece um trava-língua, né? Sim, galera, vocês têm que observar o máximo de contexto possível que o mercado está se submetendo, né? Que está te entregando ali grátis, né? Muitas pessoas eles não observam isso e sei lá, acabam levando os stops razoavelmente besta por não estar entendendo o contexto. Igual aqui, ó, exemplo, né? Se eu estou vendo o mercado cada vez um pouco mais fraco aqui nessa região, cada vez ele tendo indo mais abaixo, o que acontece, né? Eu tenho um último cara que comprou o quê? Topo, né? Eu tenho também um player que vai forçar esse cara aqui, ó, a se estopar. Além desse cara estopar, então eu vou ter o quê? Cada vez preços mais baixos. Então você vai vendo cada vez preço mais baixo e aqui, ó, você vai vendo o quê? Muito acúmulo de lote. Então você vai ver o cara comprando aqui nessa região, colocando stop aqui, compra nessa região, coloca stop aqui, compra nessa região, coloca stop aqui. Compra aqui em cima, mano. Pô, mano, coloca stop aqui. Compra aqui em cima, também coloca stop aqui. Então você vai ver um monte de gente presa aqui nesse topo, colocando seus stops aqui abaixo dessa região. Então quando você vê aqui, ó, tem muito stop aqui, mas só que é stop, não é liquidez para pegar impulso para continuar descendo, mesmo que acabe às vezes descendo até um certo ponto, ainda encontra um outro cara que tem aqui, ó, começa a fazer uma absorção muito forte desse preço nessas regiões, né? Então você já tem o que? Você tem uma região de stop e uma regiãozinha de possível absorção, né? Então você vê essa região de possível absorção e uma região onde a qual tem muito lote aqui, ó, e você vê um cara ficando preso aqui em cima, pô, mano, é de praxe, esse cara vai ficar enrolado lá em cima, ele vai se estopar, o mercado vai estopar ele, o player, o big player que a galera chama, ou o homem composto, né, que está fazendo esse movimento maior, ele vai forçar essas regiões e vai buscar o quê? O stop dessa galera. Buscou stop, não tem contraparte para esse stop, você não está vendo entrar boletada forte, exemplo, né, você vai ver aqui, ó, entrou stop, vai ter uma barra acelerando e logo em seguida você vai ver o volume diminuindo. Esse volume diminuindo, logo você pode encontrar o quê? Uma obstrução. Então você vai ver o preço voltando, volta, faz o que? Teste de oferta, não tem oferta suficiente, então na hora que ele não tem essa oferta suficiente, você já imagina, cara, esse cara já perdeu o páreo dele, já fez o teste de oferta aqui embaixo, né? Aí você vai falar assim, mas ele não fez um teste lá embaixo, um teste de oferta mais abaixo, né? Pô, mano, mas você tem que se ligar que esse teste de oferta que ele tá fazendo não é da estrutura geral, é dessa estruturazinha aqui, ó, porque aqui tá o jogo, né? Então se aqui tá o jogo, né, a gente tem o quê? Muito cara vendendo aqui nessa região, você lembra do cara que ficou enrolado aqui comprado? Então, beleza, aqui também a gente tem muito
muito cara vendendo junto com esse movimento artificial que esse player, o homem composto, ele está fazendo, né? É um entendimento que a galera às vezes fica mais encarrancada aí, né? Mas tipo assim, vocês têm que compreender que o mercado ele se move por liquidez, né? E a briga grande do mercado ele está dentro da liquidez, né? Então, player grande eles vão atrás de lotes, eles vão atrás de liquidez para eles poderem fazer esses movimentos, para eles poderem também se estoparem, né? Então, a gente tem muito disso, né? É igual, exemplo, quem vai fazer um hedge no mercado? Você acha que esse cara vai fazer um hedge em qualquer lugar do preço? Mano, é muito, muito difícil, né? Às vezes até pode fazer, né? Mas só que às vezes não faz sentido, mas se eu tivesse numa mesa ali e eu precisaria fazer um head ali com urgência, pô, mano, urgência, né? Mas só que aquela urgência é muito urgente? Depende, né? Se for muito urgente, pô, a gente vai em qualquer lugar. Mas e aí, será que não é mais legal você fazer esse head em uma situação onde a qual a gente tem liquidez? Então, o mercado ele vai trabalhar em cima de liquidez, em cima de regiões. Eu vou mostrar para você cada vez mais aqui no mercado as regiões, né? Porque regiões, igual aqui, ó. Aqui eu tenho um cara que ele comprou forte, então ele tem uma região. Ele fez o quê? O preço, ele absorveu, todo mundo estava querendo vender aqui no fundo e ele fez o movimento. Agora imagina, cara, se aqui tá os lotes dele. Ele sabe onde tá os lotes dele, ele sabe onde está o médio dele, o cara, né? Você não acredita que se o mercado também, se ele sabe, o mercado também não sabe onde tá os lotes dele? Sabe, galera. Sabe sim. Então você não concorda comigo? Se o mercado perceber que esse cara tá perdendo a regiãozinha dele, ele não vai ser estopado, eles não vão forçar aqui para estopar esse cara, sim. O mercado ele é inteligente, ele é esperto, ele é um ele é um ser vivo. E você tá percebendo que um outro player, ele tá perdendo ali o médio dele, tá perdendo a regiãozinha dele, mano, ele vai forçar o máximo para o preço acelerar para vir buscar o stop desses caras. Então, às vezes o stop desses caras tá aqui, tá aqui. Aí você vê o que? Uma pancada aqui, ó. Muita compra, só que aí nessa compra ela não provoca, não faz deslocamento, desce mais, chega nessas regiões o plate se estopa todo. Então a gente tem esse spread. Aí o que acontece? Como esse cara ele não conseguiu se estopar tudo aqui, esse player que está fazendo movimento vendendo, ele está forçando cada vez mais esse preço descer para esses caras se estopar cada vez mais abaixo e buscar o que? Saldo lá embaixo, liquidez lá mais abaixo para ele poder se estopar. Então o mercado ele faz esses jogos, né, de stop, faz o jogo da liquidez, faz o jogo das regiões. Então, por isso que a gente tem que entender muito bem onde que está situado a cada região, né, dentro do preço. E por isso que eu falo que é muito importante você entender as regiões e também entender o que? Entender um contexto geral da estrutura, né? Onde possivelmente tem stop, onde possivelmente está a liquidez. E é onde que a qual somente o preço, somente aqui, ó, olhando um gráfico de candle, Renko, um gráfico atemporal, sei lá o que, pô, mano, não vai te ajudar 100%. Você pode olhar assim, pode ter um bom trade olhando somente a estrutura, sim, mas olhando a estrutura com regiões, beleza, aqui eu tenho uma região importante de absorção, mas somente o preço é complicado, né, gente? É muito complicado. Eu não vou falar que não seja vitorioso, porque eu não julgo ninguém, não falo nada de ninguém. Tem muita pessoa que é vitoriosa aqui usando média móvel, usando análise técnica clássica, usando indicadores. Mano, isso independe. Eu, particularmente, eu precisei desenvolver toda essa minha técnica, tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Tipo assim, essa minha técnica, não. Isso aqui é o Wyckoff, isso aqui é a estrutura dele. Eu falo a união de tudo que eu aprendi, sabe? Wyckoff, Bookmap, hoje eu uso mais o Overchart, o footprint, entender bem de Superdom, entender bem do que é uma absorção, o que é uma exaustão, entender muito bem o jogo dos lotes, né? Porque isso me tornou bem mais vitorioso aqui dentro do mercado pelo fato de eu estar entendendo o que a estrutura está fazendo, né? Onde possivelmente tem stop, onde possivelmente tem região de liquidez. Agora vamos lá. Mesmo sabendo disso tudo aqui, teremos stops? Sim, galera. Tem semana que é ruim. Tem semana que nem o fluxo você tá entendendo nada, cara. Igual, 2 semanas aqui atrás, pô, mano, foi muito ruim mesmo. Exemplo, semana de notícia, o mercado vai ficar um fuzuê. Por que o mercado, ainda mais se for ter decisão de taxa de juros, né? Por quê? Porque os players, eles vão precisar de quê? De liquidez para eles fazerem aqueles movimentos largos, vai explodir para cima, vai explodir para baixo, né? Então eles têm que arrumar a estrutura para ter liquidez, né? E onde que eles vão arrumar essa estrutura? Fase C, né? Então você vai ver o quê? Muito player fazendo joguinho aqui, ó, stop, compra, acumulando lote aqui em cima. Para quê? Para deixar essas regiões, tanto para baixo quanto para cima, abarrotada de liquidez, né? Para a hora que isso aqui romper para um dos lados, isso aqui ter o quê? A aceleração. Fora a maquininha que eles ligam lá e falam assim, agora nós vai, você entendeu? Mas só que para dar aquele start. Aí startou, pô, mano, foi, você entendeu? Então, o que vai mudar agora, só para nós finalizar aqui, né? Opa!
Esse aqui é o Dioc, beleza. O que vai mudar aqui, ó, a relação onde isso aqui vai parar, vai ser como que a gente vai fazer de estrutura aqui em cima e o que a gente tem de lote aqui abaixo. E como que está essa absorção aqui embaixo. E aqui, às vezes, vai mais abaixo, dependendo de como que está também de lote aqui abaixo. Essas coisinhas que a gente vai ver, né? Então, tudo depende de como que a estrutura está se comportando, né? A gente já faz muito exemplo prático para vocês terem essa noção de como que esse mercado pode fazer diversas estruturas, né? Para você ter uma leitura um pouco mais dinâmica, né? Porque, tipo assim, você ficar aqui fadado a somente essa estrutura rígida aqui, mano, você só vai levar stop, irmão. Isso aqui, pô, mano, isso aqui é mais de stop, só isso. Por isso que você tem que entender o jogo um pouco mais além, né? Porque às vezes, cara, às vezes o preço vai fazer só isso aqui, ó. Ele vem aqui, vem nessa região, faz uma acumulaçãozinha bestinha, vem até aqui, faz isso e já sobe direto aqui daqui, ó. Uai, cadê o resto? Não teve, já fez o resto aqui. Às vezes ele só vai vir aqui, ó. Às vezes só vai vir aqui, ó, a partir daqui ele já começa, você entendeu? Ou às vezes a estrutura, ela vai ficar, em vez de horizontalzinha bonitinha assim, ela vai ficar diagonal aqui, ó. Só que esse diagonal, vocês têm que entender que aqui ele tá testando regiões de volume. Aqui tá rolando absorções, né? Até que ele vai formar uma regiãozinha de spring, que busca algum stop, e ele acumula mais stop nessas regiões para ele ir. Então, gente, o preço é tipo assim, mostrar aqui, então que é bonitinho, sim, aqui é bonitinho. Só que o preço não é bonitinho, a estrutura não é bonitinha. Nada no mercado, a falar a verdade, é bonitinho, né, irmão? Nada. Aqui, se você não tiver muito controle emocional, galera, aqui é complicado, né? Eu tenho que falar a realidade, né? E é onde que eu quero trabalhar junto com vocês, né? Pra vocês entenderem o máximo possível. Agora, falando em estrutura, aqui, ó, acima do ST, a gente terá o quê? Um LPS. Abaixo do ST, a gente terá um Spring. E outra, galera. Quando vem um Spring muito forte, muito abaixo, eu costumo deixar de mão esses caras, né? Enquanto ele não volta aqui pra dentro, vai lá em cima, eu faço algum teste pra continuar, mano, eu largo de mão, deixo a estrutura se formar, sabe? Ainda a gente vai falar sobre as questões de entrada, mas só que já adiantando aqui pra vocês, né? Tiver um spring muito forte, às vezes você observa, até tipo assim, só se você observar uma boa absorção aqui no fundo, eu entro, né? Ou um bom teste aqui, né? Mesmo no fundo você vê uma fraqueza, uma exaustão, ou um ponto de volume lá atrás importante, né? Aí sim eu faço alguma coisa. Mas de antemão, galera, é isso. As mudanças de características do mercado vão ser as mesmas, né? Primeiro mudança de característica de um estado lateral para um estado de tendência, um estado lateral, depois de um estado lateral, um estado de tendência, não muda muito, né? Nem as situações. Isso aqui ainda vocês vão ver que vai mudar muito. Na próxima aula, eu vou encerrar, na verdade, essa aqui agora, e na próxima aula eu vou falar sobre distribuição. Também vai ser uma aula um pouco mais rápida, porque distribuição, o conceito muda um pouco disso aqui, né? Só vai mudar o que? Os jargões, né? As simbologias, né? A gente vai ter todo um mercado para a gente trabalhar aqui. Aqui vai ser, a gente vai observar os dois modelos, né, que a gente tem de distribuição, né? Aqui é o modelo 2 de distribuição, onde a qual também a gente tem um LPS, na verdade, que seria um uptrust abaixo desse uptrust anterior aqui. E cadê a outra estrutura? Tá aqui abaixo, modelo 1 aqui, ó. Vai ser a situação que a gente tem aqui em cima, né? Eu vou explicar aqui por cima os conceitos por trás envolvidos dessa estrutura, né? Que também a acumulação e a distribuição, elas têm um fator um pouco diferente, né? A diferença vai ser que dentro de uma acumulação a gente vai ter um movimento um pouco menos volátil, porque aqui a gente vai ter o cara absorvendo, né? Então você tem que absorver na calada, você tem que absorver de boas. Eu vou explicar mais esse conceito, por que você tem que absorver mais de boas aqui no vídeo de distribuição. Mas já ali, ó, aqui dentro da distribuição já é um pouco mais volátil pelo fato de como que eles têm que agir no mercado, né? Eles distribui, absorve, porque eles querem fazer um movimento um pouco mais largo, só que aqui um pouco mais abrupto. Então a distribuição ela vai ter uma particularidade diferente da acumulação. Então, galera, na próxima aula eu venho falar aqui de distribuição, falar dos pontos, né? E fiquem com Deus.